Boa noite! Estamos ao vivo aqui no Instagram e hoje a nossa live vai ser sobre FJJ, deixa eu digitar aqui, Nico e terapia neural. Deixa eu até deixar aqui. Olá, boa noite! Estamos aguardando aqui a nossa convidada especial, a doutora Emiko, entrar. Deixa eu ver se a doutora já entrou. Já entrou aí, doutora? Ainda não. Entra no meu perfil normal. Terapia. Eu tô digitando aqui o título da live. Estamos aguardando a do boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Fixar o comentário. Aí. Pronto. Já vi que ela entrou porque aqui, ok. Doutora Emiko entrou. Não vou assinar para você, doutora. Eu vou convidá-la. Solicitações aqui. Acho que podemos entrar no YouTube também. Vou começar aqui para o pessoal do YouTube poder. Ai, doutora Emiko, muito bem. Então estamos entrando ao vivo nos dois. Deixa eu deixar para os comentários aqui abertos do YouTube também. Boa noite, colegas, sejam bem-vindos. Meu nome é Regiane Cagnacchi, cirurgia dentista, e estamos aqui hoje para falar sobre assuntos de extrema relevância para o dentista, sobre osteomologia, FJJ, Nico e terapia neural. Estou aqui com a doutora Emiko Kida e nós queremos dar um parabéns para todos, né, doutora? Sim, hoje é dia do dentista! Parabéns, porque a gente consegue tratar a saúde através da boca. Olha que privilégio nosso. Que maravilha. Parabéns para... Opa, deixa eu deixar aqui. Parabéns para todos os dentistas que estão aqui. Luciana, você que está aí no YouTube, conta pra gente se o áudio nosso está chegando bem para vocês, porque nós estamos em duas plataformas para ter certeza que todo mundo vai ouvir tudo, porque a gente tem bastante... conteúdo para conversar com vocês hoje. Dá um ok aí, Luciana, se está tudo bem. Parabéns! Olha, doutor Hermas aí, parabéns, queridos dentistas. Que legal! Olha, muito terapeuta neural aqui no grupo. Eu fico muito feliz. Terapeuta neural, aluno MAB, que sim, ter vocês aí. A Luciana está falando que está com eco. Então, Luciana, quando eu falo, fica com eco aí? Senão eu só fecho meu microfone, eu tenho só que ficar abrindo o microfone o tempo todo. Esperar ela dar um ok aqui. Pessoal, vou deixar assim. Pessoal, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre temas de relevância para o dentista, sempre no sentido de o quê? De ampliar o nosso diagnóstico e, assim, é de vital importância que o cirurgião dentista, que o médico saiba que existem campos de interferência bucais, né, doutora Emiko? E a importância desses campos de interferência na saúde do paciente. Doutora, o que você acha disso? É importante para o profissional da saúde, como médico, um dentista hoje, saber dos campos de interferência? Sim, é fundamental, porque tem muitas doenças que o médico trata, depois regride. Tem muitos médicos fazendo cirurgia e depois a dor volta, o problema volta e às vezes volta mais grave ainda, né? Por quê? Porque muitas vezes a causa está na boca. Então a gente não pode esquecer que 70% a 80% da causa das doenças pode ser doença sistêmica do corpo, pode ser doença física, pode ser doença emocional, mas a causa muitas vezes está na boca. Então o médico tem que aprender a entender a boca, a analisar uma radiografia, aonde que tem uma cárie, aonde que tem um sulco, um problema periodontal, aonde tem implante, aonde tem amálgama, aonde tem o pino, aonde tem a coroa. Então pode ter muitos campos interferentes que têm a ver com a saúde do paciente, né? Então essa noção que o médico precisa ter. E o dentista também, é lógico, né? Então essa integração entre médico e dentista é fundamental.
Tá? Mas espera aí, agora que a gente já deu a introdução, vamos falar, porque tem gente que não me conhece, assim como tem gente que não te conhece. Por favor, se apresente, doutor Emico, para a minha audiência e eu faço a mesma para a sua. Doutor Emico, por favor. Bom, eu sou dentista, conheci a terapia neural há 12 anos atrás, quando eu tive um problema na minha coluna. E foi a terapia neural que salvou a minha pele naquela época. Eu fiquei encantada. Falei, gente, se a terapia neural ajudou eu, dentista, que estava travada da minha coluna, eu posso ajudar milhões de dentistas aí no Brasil. Foi aí que eu fui estudar, fui fazer curso. Aí eu me encantei, eu me apaixonei pela terapia neural. Foi aí que eu fui fazer curso e comecei a organizar curso aqui em São Paulo. Então faz 11 anos que eu organizo curso, 2 turmas por ano, e assim a gente vai. E agora a gente está abrindo uma pós-graduação em terapia neural muito sério, como a terapia neural merece, tá? Então, esse foi o meu histórico de Ai, como que eu iniciei. Agora fala você, para quem não te conhece também, para os meus alunos. bom, eu sou Regiane Caniaque, cirurgia dentista. Eu sempre tive uma formação em acupuntura, sempre fui especialista em acupuntura, mas a acupuntura que eu tinha aprendido não resolvia os meus problemas dentro da minha odontologia, até porque ela era muito abrangente, muito genérica. E eu não tinha tido contato com microsistemas, com micro-regiões bucais, não tinha esse conceito dentro da minha acupuntura. E ao mesmo tempo, eu comecei a ter cada vez mais um perfil no meu consultório de pacientes cronicamente alterados que exigiam mais atenção, porque eu faço cirurgia, eu faço implante, sempre fiz cirurgia. E eu via algumas coisas estranhas, tinha alguns pós-operatórios diferentes, eu não conseguia entender porque a mesma técnica, o mesmo implante, o mesmo método, em pacientes relativamente com o mesmo grau de saúde, um reagia tão bem, o outro ficava tão mal. O que tinha de diferente? E assim, perguntava para professores, a radiografia estava normal, Isso, não tinha explicação radiográfica, não tinha o que justificasse. Aí eu entrei no isso. conceito fui apresentada ao conceito da odontologia biológica e ela trouxe como uma das fundamentações para a relação sistêmica conceito do microsistema. Eu falei, opa, isso aqui pode ser uma chave. E como eu já tinha uma base muito grande de acupuntura, hoje eu dou cursos de microsistemas, tentando trazer isso para a prática do dentista. Mas, como a minha formação é de cirurgiã, eu fiquei intrigadíssima com a questão de cavitação, porque eu já tinha feito implante e caído num vazio. Eu já tinha removido tecidos e mandado para biópsia e não tinha explicação. E naquela hora eu falei, nossa, tem fundamento isso aí. Mas eu não conseguia aprofundar o suficiente para ter segurança para atuar. Aí eu fui para a Alemanha, estudei com o Dr. Johann Lechner, fiz estágio lá com ele, assisti inúmeras cirurgias, aprendi bem a técnica. E quando eu voltei para cá, eu queria contar para todo mundo. Eu falei, nossa, mas essa dificuldade que eu tive para chegar nesse ponto, né, nessa contextualização, mais pessoas também precisam saber disso. Todo mundo tem que saber o que é NICO, o que é cavitação, o que é FJOJ, mas não saber isso de forma mística. Apesar de eu ter uma fundamentação de acupuntura, eu sou muito pé no chão, eu quero ver para crer. E a osteoimunologia trouxe esse conceito, trouxe essa fundamentação de uma forma bem científica. Então, hoje eu posso falar dessas patologias com propriedade científica, sem ser alguma coisa empírica. E eu acho que isso é de fundamental importância. E hoje a gente trouxe, então sejam bem-vindos os alunos, né? Eu tenho dado cursos, né, sobre osteoimunologia, sobre microsistema, até agora... Né, tem alunos novos aí, porque os 2 cursos estão com as inscrições abertas. A doutora Emico também está com o curso de terapia neural aberto. A gente vai falar disso depois, mas agora a gente quer falar sobre os campos de interferência, né, doutora Emico? Já entrando nesse assunto. Para falar de campos interferentes, uma maneira bem simples para entender, para quem ainda não sabe o que é terapia neural, é falar dos sisos.
Porque a gente tem o protocolo de que siso é para extrair, principalmente quem coloca aparelho, porque siso não faz falta na boca, porque siso vai residivar todo o tratamento ortodôntico que o paciente fez. Então, quando extrai um siso, tem que extrair os 4. Foi assim que eu aprendi no meu curso de especialização. Mas não é nada disso, né? Então, isso é uma analogia que eu estou fazendo com o Nico, né? Por que quando a gente extrai um siso, e quando extrai um, quando extrai todos, é para extrair todos? Não, só extrai aquele que está dando problema. Como é que a gente descobre aquele que está dando problema? Tem que fazer uma história de vida, qual é a queixa principal, aonde que aquilo a pessoa está sofrendo no corpo, qual é a emoção envolvida e como se manifestou aquilo na boca. E se a manifestação na boca tem a ver com os sisos. Então, se aquele siso tem a ver com a história do paciente, aí sim faz a extração do siso. Então, aquele siso é um campo interferente. Os outros não precisam ser extraídos. Por que vai extrair se ele não está causando problema na saúde do paciente? Pelo contrário, se eu extrair um siso que não é campo interferente, eu vou estar provocando um outro problema, né? Às vezes o trauma é muito grande, às vezes a parestesia, às vezes o paciente fica meses com a língua adormecida, às vezes dá uma paralisia da face, do músculo, do mento, pode dar muito problema. O trauma pode dar origem a nico também, quando o trauma é muito grande, quando fica lesão, quando fica restos de lesão, resto de tecido da raiz. Isso tudo pode gerar um nico que você vai começar a falar agora, tá? Mas eu dei esse início só para falar o que é campo interferente. Porque o campo interferente pode ser um dente, pode ser outro. Né? Mas não pode generalizar, não pode ter um protocolo. É isso, é aquilo. Não tem regra para nada. Cada paciente é um ser único, cada paciente tem uma queixa. E aí que a gente tem que saber qual é o campo interferente. E como é que a gente faz isso? Tem que fazer teste dentário. Se a gente desconfia que é o siso desse lado, vamos fazer um teste, vamos fazer a aplicação de uma procaína naquele dente e ver se some a sintomatologia do paciente. Se sumir dentro de algumas horas, né? Se aquilo durar até 8 horas, é porque realmente é um campo interferente. Aí a gente pode pensar, e isso pode acontecer com vários dentes, várias lesões, inclusive o nico, que você vai falar agora. Deixa eu passar para vocês um pouquinho do conceito, né? Eu acho muito relevante essa abordagem que a doutora Emiko falou, porque a gente teve uma aula introdutória de oftalmologia essa semana, em que eu fiz uma introdução à oftalmologia e também abri as inscrições para a próxima turma de curso de remoção cirúrgica de campos de interferência, entre eles o Nico FDOJ. Por que remoção cirúrgica de campos de interferência? Porque em alguns casos não tem como neutralizar aquele campo de interferência para o paciente. Tem coisas que precisam ser resolvidas. E às vezes a resolução é cirúrgica. Às vezes é um dente que está trincado, às vezes é um dente que é um foco permanente, que não tem como tratar aquele canal de forma adequada, ele fica ali gerando toxinas. Às vezes são metais que precisam ser removidos, às vezes são resíduos de metal que ficam no tecido, as tatuagens de amálgama. Às vezes são regiões que não cicatrizaram adequadamente quando foi feita a extração e que geraram cavitações ósseas com essa natureza inflamatória crônica e com a presença de citocinas chamada HANTs, que a gente já vai falar também. Mas o Nico FDOJ, essas cavitações, são uma patologia óssea. Igual existe cisto, igual existe abscesso, igual existe qualquer tipo de patologia dentro do osso, é mais uma patologia, chamada osteólise asséptica avascular. Então, esse é o nome oficial, o nome do CID, né, do Cadastro Internacional de Doenças. É uma doença que existe. Ela só é subdiagnosticada, porque muitas vezes o paciente não
tem sintoma. Então, o que que acontece? O paciente, o que que a doutora acabou de dizer? Quando a gente vai extrair siso, o siso é um exemplo ótimo, até para cavitação, porque pelas pesquisas são os locais onde mais surgem cavitações, alterações ósseas, são nas regiões de sisos. Sim. Mas o que que acontece? A gente vai sair extraindo a torta direito, qualquer dente, qualquer siso? Não. Então a ideia é, o que que a gente tenta trazer, né, doutora Emico? Essa conscientização do dentista para que a gente consiga reconhecer os campos de interferência, faça uma anamnese bem integrada, entenda o momento de vida desse paciente, o que que aconteceu, o que que deixou de acontecer. Foi a partir da extração que ele começou a ter uma artrose? Foi a partir daquela endodontia que ela começou a ter pressão alta? Né? Às vezes você detecta algumas coisas assim e fala, opa, pera lá, o gatilho foi aqui, vamos verificar esse dente. Aí eu gosto muito dessa, lógico, primeiro aspecto de diagnóstico que eu sugiro por ser cirurgiã é a imagem radiográfica. A gente precisa ter uma imagem radiográfica que mostre o que está acontecendo de forma correta e completa na boca do nosso paciente. A gente não pode se basear em periapical, em panorâmica, a gente precisa saber o que está acontecendo a nível tridimensional ali. Mas muitas vezes a gente tem a possibilidade também de complementar a nossa anamnese tradicional, que a gente não deixa de fazer, né, doutora Emico? A anamnese tradicional, exames, testes, exame radiográfico. Quando você detecta que aquele dente ou aquela micro-região, né, conectada com meridianos, conectada com órgãos, pode ter alguma relação com a patologia do paciente, quando ele tem uma sintomática sistêmica, eu gosto de usar a terapia neural como diagnóstico, igual a doutora falou. Se bloqueou aquela dor por umas 8 horas, opa, aqui a gente tem um foco. Lógico que a dor vai voltar porque não foi resolvida, igual tirar o prego no pé. Se não tirar o prego do pé, não adianta ficar passando pomadinha, laser, reza, acupuntura. Você tem que resolver, não é, doutora? Isso, doutora Regiane, isso que você está falando é muito importante, porque às vezes some por algumas horas ou alguns dias, depois a dor volta. Aí fala, a terapia neural não deu certo. Não, não é isso. É porque não foi orientado o paciente para procurar o dentista que entende de cirurgia de Nico, como você e os seus alunos, para remover cirurgicamente aquele campo interferente. Então, não é que é para fazer milagre. Não. Quando tem a lesão, tem o problema mecânico, físico ali, precisa ser removido. A terapia neural consegue neutralizar até um certo tempo, mas se o problema está ali instalado e a dor volta, indica que tem que remover realmente aquele dente ou aquela lesão. Tem que ter a intervenção cirúrgica naquela região. É por isso que a dor volta. Essa questão da resolução, eu estou silenciando o microfone e abrindo aqui para não dar eco no YouTube, espero que esteja dando certo. Essa questão da resolução eu acho que é muito forte quando a gente entra dentro de uma odontologia biológica, de uma odontologia integrativa, porque o nosso paciente não é só mais um pedaço de restauração que quebrou, né? Às vezes se trata um dente só, né? Eu tenho pacientes que às vezes estranham eu querer saber como está todo o conjunto da arcada. E não é só uma boca, é uma boca que está dentro de um sistema fisiológico e energético, né? Então, quando a gente começa a entender essas relações que existem entre os órgãos, os sistemas energéticos, os meridianos e os dentes, a gente começa a ficar um pouco mais consciente de que algumas situações na boca não podem ser acompanhadas. Eu falei isso até na aula. Antigamente eu acompanhava radiograficamente aquele dente que estava condenado, que eu já sabia que estava condenado, mas que a gente ia ter que tomar uma atitude com relação a ele. E às vezes a atitude é invasiva, porque está trincado, está com lesão de furca, não tem como resolver. Então a gente sabia que aquilo ia virar um implante, alguma coisa assim. Não, vamos deixar até onde der, né? Porque não está doendo mesmo, né? Aí a gente resolve, aí a gente toma uma atitude. Porque na boca estava tudo bem, mas às vezes o paciente estava tomando várias medicações
para condições sistêmicas, passando por diversos médicos, pulando de galho em galho, de médico em médico, com condições que muitas vezes meus alunos falaram ontem, né? Que a gente está falando de resultados, até uma live bem bacana, dos alunos falando que resultado dá quando você faz essa remoção, né, das cavitações. Pacientes que estavam desenganados por médicos ou tinham dores que eles já achavam que iam conviver o resto da vida com aquelas dores. Sim, sim. E de repente você faz uma intervenção na boca e ele, nossa, não tive mais aquela dor, aquilo sumiu, aquela doença melhorou, meu metabolismo mudou, a minha condição sistêmica alterou, né? Então, né, doutora, a importância da gente saber relacionar. E não é só problema físico, né, Regiane? Problemas emocionais, pessoas que estão com uma depressão profunda e toma remédio durante anos e não melhora, vai e volta. Pessoas que têm pânico. Então, problemas emocionais podem estar envolvidos com campos interferentes que a pessoa tem na boca ou nas cicatrizes que tem na boca depois de uma extração do siso, por exemplo. Então, é possível isso, né? Que a dor volte depois. Então, por isso que tem que ter essa noção de campos interferentes, a relação daquilo com a saúde, com os problemas emocionais que o paciente tem. E o mais engraçado não, interessante, é que muitas vezes o próprio dentista, o dentista convencional do paciente, olha a radiografia, como? Eu não estou vendo nada. Tá tudo certo? Já extraiu o dente? A cicatrização foi perfeita? Mas na panorâmica dá para a gente ver alguma coisa esquisita naquela região. E quando a gente desconfia que ali tem alguma coisa esquisita, pede tomografia, porque na tomografia específica vai vir alguma coisa relacionada, né? Então toda a região passa a ficar comprometida. Né? Conforme você vai falar daqui a pouco, não é só a lesão em si, toda a região, toda a parte óssea, toda a gengiva acaba se contaminando, né? Então tem toda essa expansão do problema e não é só local. Aí eu já vou pular lá na frente no final. Por isso que você faz terapia neural em todos os pacientes depois que faz a remoção do nico, porque tem que desprogramar toda a região. Não é porque tirou o siso, não é porque tirou o nico que vai ser perfeito. Não, vamos trabalhar o terreno biológico, vamos melhorar a microcirculação daquela área, vamos desprogramar toda a memória do conflito que foi gravado naquela região. Olha a importância de todo dentista conhecer, saber remover o nico de uma maneira correta e saber como desprogramar a cirurgia, o trauma, através da terapia neural. Então, olha como as coisas se complementam. Isso é maravilhoso. Então, perfeito. Boa noite, doutor Carlos, dando um oi ali. Seja bem-vindo à nossa live. Mas é isso mesmo, Enico. Eu realmente não deixo de fazer terapia neural, faz parte do meu protocolo cirúrgico, porque assim, por que se formam essas alterações? Da onde que vem isso, né? Então, uma alteração de microcirculação, um trauma local, uma alteração de metabolismo do paciente que reflete no metabolismo ósseo. A gente tem células tronco-mesenquimais dentro da medula óssea que vão se diferenciar e formar, né, os osteoblastos, fazer a formação daquela matriz óssea. Mas quando você tem fatores interferentes, alteração de microcirculação, de nutrição, ou até alteração hormonal, né, que você possa ter, esse osso não faz o movimento de formação celular adequada. Você tem uma diferenciação celular para um caminho oposto, em que você tem substituição do tecido ósseo por adipócitos. Então, nossa, quantas vezes eu faço cirurgia fazia enxerto de linha oblíqua, eu removia a linha oblíqua e via uma gordura ali embaixo e achava que era uma medula normal,
né? Aquela, sim, nossa, que brilhante, é normal, medula é assim sim, mesmo, porque existe componente adipócito dentro da medula, faz parte, mas não tanto, né? A ponto de você achar que tem um osso ali e tem um tecido alterado. Isso chamou a atenção do Dr. Lechner quando ele pegou esses tecidos, esse tecido carnoso, né, sim, alterado, adipositário, e mandou para análise para ver o que tinha ali. Só que a análise que ele fez uma análise de citocinas, que são os componentes inflamatórios do corpo, né? E as quimiocinas, que são os componentes acionados pela resposta imunológica. A quimiocina Hunt, por exemplo, é secretada por linfócitos. Linfócitos entra na resposta imune quando a inflamação aguda não controlou, quando a inflamação crônica está persistindo e você tem essa ativação. Então, ele foi ver o que tinha lá. E em várias pesquisas ficou muito claro que a expressão de quimiocina Hunt nesses locais era extremamente alta. Aí você vai procurar na literatura, a quimiocina Hunt está associada com câncer, com alteração, osteoartrite, com sistema imunológico também, com certeza está alterado. doenças autoimunes diversas, doenças crônicas diversas. E aí a Sim, pergunta que o Dr. Lechner faz, que eu coloquei até na nossa aula lá, se essa quimiocina está... Por que tem um componente crônico inflamatório na boca? E o que esse componente inflamatório na boca, assintomático, faz com o seu corpo? sim, Então, a importância de você ter, né, esse conhecimento até de, poxa, minha paciente está com câncer e ela a vida toda só teve problema em um dente. E eu tive uma sim, paciente assim, a amálgama tratou, retratou de volta, foi, sim, voltou, e aquele dente gigante, o único dente da boca, relacionado a qual meridiano? O que corresponde à glândula mamária. Aí eu vou sim, manter esse dente na boca ou eu vou resolver? Ah, mas é só por causa do canal? Não. O que acontece? As toxinas liberadas por alguns tratamentos endodônticos, não são todos, mas alguns, que estão relacionadas a metilmercaptanas, a derivados sulfúricos, essas toxinas tendem a gerar reações ósseas. E essa reação óssea, que é o NICO, FJOJ, não é o abscesso. Ele não está na lâmina dura, ele não está no ápice do dente. É uma resposta a nível medular. Então, por isso, sim, passa muitas vezes despercebido, né, doutora Anny? E sim, daí sim. precisa saber diagnosticar para poder resolver. Vai valer a pena retratar? Em muitos casos dá para retratar, mas em alguns Isso. casos não adianta, né, doutora? Sim, sim, sim. É, essa história de dente, manter ou não manter, é uma polêmica, porque muitas vezes a gente relaciona, como você acabou de falar, aquela doença que o paciente tem está diretamente relacionada com aquele dente do meridiano, porque cada dente, cada conjunto de dentes está relacionado com um meridiano, inclusive com as emoções. Então, muitas vezes a gente vê relação e o paciente está com câncer ou uma doença autoimune, crônica, alguma doença muito antiga, você vê a relação. Se o paciente está muito doente, não tem dúvida nenhuma, é remoção daquele dente. E não se fala mais nisso. Só que, às vezes o paciente, às vezes é um implante, às vezes é um canal que está com problema. E às vezes o paciente não quer tirar, não, doutora, pelo amor de Deus, eu não quero tirar esse dente. Falei, pô, mas a sua vida está em jogo. Você quer viver? Ou você quer ficar bonitinho na fita com todos os dentes na boca, mas a sua saúde está lá embaixo? Aí é uma escolha do paciente, mas a gente sempre explica os prós e contra, a relação que tem a doença com aquele dente. Né? Então, a nossa função é esclarecer e levar o conhecimento para o paciente. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, Regiane, muitas vezes é melhor extrair aquele dente. Só que aí tem que extrair de uma maneira correta. Se o dente tem abscesso, né, aí vai entrar no seu assunto. O dentista tem que curetar muito bem a região,
tem que raspar bem, não pode deixar resquício de um abscesso, de um cisto, de um granuloma. Não pode, porque alguma coisa que ficar ali vai ser o início de uma não formação óssea adequada para formação, para formar e um osso bom. Aí pode dar o início a uma má formação, falta de circulação na área e dá início a essa lesão ósseo-necrótica que você chama de cavitação ou nico. Então tem toda essa história antes. Se o paciente não aceita, a gente vai fazer o quê? Tem gente que não quer se tratar, tem gente que não quer se curar, né? Mas a nossa obrigação é esclarecer. Mas você tocou num ponto bem complicado mesmo, Nico, que acho que é a maior dúvida. Eu hoje estava conversando com uma colega que ela falou assim, mas dá para tratar a cavitação sem remover? Né? A gente não quer ser invasivo, né? Eu recebo, às vezes, pacientes no consultório que já passaram por inúmeras cirurgias, gastaram muito dinheiro com seus tratamentos em excelentes profissionais. Profissionais renomados que sabem o que estão fazendo, que fez implante, não fez o canal, não deu certo, refez o canal, não deu certo, refez de novo, não deu certo, extraiu, fez implante não deu certo, pôs o implante de volta, continuou não dando certo, fez enxerto, não sei, daí lá pelas tantas algum implante fixa, dá certo. Eu passei, opa, terceira tentativa deu certo. Eu tenho vários casos dessa forma, que foi, chega uma hora que vai. Mecanicamente, né, ele se integra. Isso não quer dizer que não está ocorrendo uma resposta imune daquele material ali. E muitas vezes a cavitação, o FJJ, ele é negligenciado por falta de diagnóstico. Se a gente não souber ler uma tomografia, identificar aonde está a cavitação, aonde tem alteração de densidade óssea, você pode remover perfeitamente um dente e deixar a cavitação margeando ali. Por outro lado, você também não pode sair removendo osso desnecessariamente, que você vai gerar um trauma. Então, sim, a consciência do dentista aumenta muito. Uma das coisas que meus alunos falam no curso de oftalmologia, depois que eles aprendem a diagnosticar, tratar e resolver, eles falam, nossa, agora tem que cuidar quando eu for fazer as minhas próximas cirurgias, tomar cuidados para que meu paciente tenha uma boa resposta e não desenvolva isso depois, porque agora eu entendi que faz parte do metabolismo, eu entendi que não isso é planejamento, eu entendi que é necessário que você veja todo o conjunto. Isso explica porque pacientes têm dores sem explicação. Eu peguei uma vez um paciente que tinha uma dor tão lancinante, ele tinha tido uma alteração neurológica, não tinha o que fazer no caso dele, ele morria de dor. E ele veio com esse caso. Fez implante, perdeu, nananã, perdeu, fez enxerto, perdeu. E a radiografia estava lá bonitinho, o implante fixo ali. Eu falei para ele assim, vamos só testar, só para ver se por um acaso essa região tem relação com a sua alteração. Fiz terapia neural ali. Ele ficou sem dor. Aí o meu protético falou no outro dia, falou, nossa, Regiane, eu encontrei com fulano, ele disse que você tinha curado ele, porque fazia muito tempo que ele não sabia o que era ficar sem dor, e você tinha feito algo nele, que a dor dele tinha sumido completamente, que ele até ia pedir pro médico dele se ele podia usar isso que você usou nele. Eu falei, pera, calma aí. Se a dor sumiu, não quer dizer que a terapia neural é o tratamento. A terapia neural, nesse caso, é o diagnóstico. Quer dizer que ali tem um campo de interferência que precisa ser resolvido. Dito e feito. Ele voltou a ter dor depois, né? Porque continuava lá. E quando eu expliquei para ele, tentei contar por tanto que ele já tinha passado, por tudo que ele tinha gasto, ele, não, eu acho que não, acho que não, deve ser outra coisa, pensando bem, Então, assim, ele abstraiu, né? E é bem complicado, isso é uma saia muito justa, porque a gente, se você vê radiograficamente algo que está bem, mas se você faz a terapia neural, interrompe uma dor que não tinha nada, nem morfina interrompia aquilo. Então, como é que a gente vai
né, deixar sem resolver. É bem complicado. Eu tenho muitos pacientes com a boca linda em porcelanas e você vai ver a base muito campo de interferente. E eles com doenças que não tem diagnóstico nem fechado. Nossa, o meu médico não sabe dizer qual doença neurodegenerativa eu tenho. E ele tem essa boca, toda uma condição. Então, isso é muito complexo. Por isso que é importante, né, doutora, a gente trazer esses assuntos, conversar, formar os dentistas dentro do que a gente já conheceu, já entendeu, para que a gente possa cada vez mais levar saúde, não ficar achando que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, isso aqui é coisa de... Sabe, Regiane, às vezes a gente tem que prestar atenção nos sinais. É que muitas vezes o dentista, ele não presta atenção. Por exemplo, se o paciente tem uma coroa com pino e aquele dente cai várias vezes, aí o dentista vai lá e cimenta. Aí cai outra vez, aí o dentista usa um cimento melhor ainda, importado, mais caro ainda. Aí cai outra vez. Aí o dentista já troca de coroa, troca a liga metálica e parte para um outro tipo de coroa, entendeu? Mas ele não está levando em consideração a parte energética do corpo dele. Às vezes é o paciente, é o corpo do paciente pedindo, pelo amor de Deus, tira esse pino da minha boca, tira esse metal da minha boca, tira, tá provocando maior corrente galvânica com tantos metais que tem na minha boca. Dá para tirar? É o corpo tentando avisar para o dentista que tem vários campos interferentes na boca. Só que muitas vezes o dentista, por falta de conhecimento, ele insiste no erro, insiste achando que é a culpa do cimento. A culpa é falta de retenção mecânica. A culpa é da falta de um preparo melhor. Ou a culpa do protético. Coloca a culpa em todo mundo. Mas não. É o paciente tentando expulsar aquele material do corpo dele. Então, tem que prestar atenção nisso. Faça um teste, veja se aquela peça que tanto cai não é um campo interferente. Então, olha como o dentista, ele tem o poder, muitas vezes, de curar, de tratar uma dor na articulação, dor no joelho, que o paciente tem. Mas essa falta de conhecimento faz ele insistir num erro. E o paciente, coitado, ele é leigo, ele vai aceitar o que o dentista está tentando insistir num erro, mas tem que prestar atenção nesses sinais. E é um erro justificado academicamente por tudo que a gente aprendeu na faculdade, um erro justificado pelos cursos que a gente faz de atualização, que realmente olham aquela imagem e falam, não tem nada aqui. Isso, e você olha a tá tudo certo. radiográfica e fala, não tem nada aqui. Não tem razão radiográfica desse dente doer. Mas me dói, eu sinto sensibilidade. Não tem razão, não tem nada de errado com a sua radiografia. Sua radiografia está perfeita. O seu tratamento, a sua restauração está perfeita. Está tudo perfeito. Daí o paciente fica achando que é psicológico, que é uma coisa da cabeça dele. Isso. Aí vai para o médico psiquiatra, né? Falando que o problema é mental, emocional. Aí começa a tomar os remédios ansiolíticos, os psiquiátricos. Aí o paciente acaba indo por esse caminho. Mas quantos pacientes eu tenho que tomam Tegretol para dores, atípicas, orofaciais ou neuralgia sem explicação, estão tomando Tegretol lá. Você vai ver, nossa, quando você começa a analisar a história clínica, eu gosto de fazer uma leitura pelos meridianos, né? Eu sei que a doutora faz... Não importa o jeito que você faça a leitura, né, doutora? O que a gente precisa ter é uma ampliação da nossa anamnese conforme a gente aprendeu, né? Porque alguma coisa não está certa. E quando você pega uma radiografia perfeita com um sintoma e tem o conhecimento dos meridianos, da relação de campos de interferência, pela relação energética, agora entrando um pouquinho no MAB, né, no microsistema bucal, você consegue, às vezes, entender o porquê que aquele dente está refletindo uma condição energética daquele corpo.
né? Igual eu conto uma história de uma paciente minha que tinha um dente rígido inferior, rígido, não tinha restauração, não tinha sofrido trauma, nada, branquinho, não tinha nada, e ele desenvolveu um abscesso. Ela estava fazendo tratamento de quimioterapia para câncer de mama, ela tinha outros focos, mas durante esse tratamento ela desenvolveu uma falência renal. Então, foi muito tranquilo para eu entender que, como esse meridiano está conectado ao rim e bexiga, a deficiência energética dela acabou por refletir na boca. Agora, senão, não teria explicação da onde que brotou, né? Eu ia ficar tentando racionalizar da onde que brotou uma alteração, né, nesse dente do nada, sem trauma, sem cárie, sem um agente etiológico, né? Então, eu acho que o conceito dos microsistemas, o conceito da acupuntura, da medicina chinesa, ajuda bastante o dentista no diagnóstico. A ferramenta, o conceito da terapia neural também ajuda muito o dentista, né, num conceito de ampliar, entender melhor a raiz dos problemas dos nossos pacientes. Lógico que a osteomonologia, ela traz assim uma base científica muito chão, né? Quiniocina, você remove, você vê as relações, você quantifica isso, você mede densidade óssea, então ela é muito chão, é muito visível, é fácil de você ver, mas ao mesmo tempo não é fácil de ver, porque quase ninguém vê, porque pega a panorâmica, a cortical fica ali na frente, não relaciona, acho que não tem nada a ver. Então, eu acho que esse aumento da conscientização que a gente tenta trazer, né, doutora Emiko, pelos nossos cursos, para os colegas, nessas lives de divulgação, que às vezes a pessoa não precisa fazer nos cursos, mas ela escuta, ela participa. Eu tenho alunos médicos, né, que fazem parte do curso da doutora. Eu tenho alunos meus que querem fazer depois terapia neural para aprender também essa parte da desprogramação, né, fazer esse reset celular, porque o mecanismo é diferente, né, doutora? Vamos falar um pouquinho disso? Acupuntura bucal e terapia neural é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, porque eles andam paralelo, né? E lá na frente eles se encontram. Mas a terapia neural, ela trabalha com estímulo neural terapêutico através da procaína 0,7%. Então, é bem diluído, então não tem a função de anestesiar nada. A dor passou, mas não é por causa do efeito anestésico. Efeito anestésico é muito pouco, é para durar 10 minutos. Passou daquilo, pode ser um campo interferente, sim, se a dor sumiu. E essa dor, desde que aquele dente aonde foi aplicado a procaína, ela pode, através daquele teste de dente, pode sumir dor em qualquer parte do corpo. Por quê? Nosso corpo está tudo conectado. Existe uma relação de todos os dentes com o corpo inteiro, através do sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, é tudo ao nível de sistema nervoso. Então, quando a gente aplica procaína, é como se fosse estímulo elétrico que a gente impõe naquela região aonde você determinou aquele ponto através da história de vida. Então, pode ser num dente, pode ser na cicatriz, pode ser algum local de trauma, pode ser num corte, numa pancada. É feito, às vezes, quando criança, não é nem coisa recente, mas aquele trauma, aquela cicatriz, ficou gravado na memória daquela célula. Então, na terapia neural, a gente faz esse estímulo elétrico. E a partir daí, a gente pode reconectar novamente aquela informação que era passado de sinapse em sinapse através do sistema nervoso, através dos neurônios. Então, ela vai atuar ao nível de neurotransmissores para reconectar outra vez aquela informação que estava interrompida. Por isso que, às vezes, o efeito é em segundos. Você aplicou e sumiu aquela dor bem distante do corpo. Aí o paciente olha para você e fala assim, é bruxaria. Como? Isso é um milagre? Mas não, não é milagre, não. A ciência explica isso. Já tem muitos trabalhos explicando isso, né? Então,
tudo ao nível de sistema nervoso. Então, é você, através da história de vida, identificar qual é o dente, qual é a região, qual é a cicatriz aonde você vai iniciar. Agora, o que vai acontecer depois, isso ninguém sabe. Por quê? Cada região, cada campo interferente está relacionada com um trauma, com um golpe emocional, com um conflito. Então, de repente, aquilo, por exemplo, uma pessoa que nunca chorou, porque a mãe não deixava chorar. Ou porque o marido falou assim, você não pode chorar na frente dos filhos. Coitada, você imagina o quanto que ela engoliu o sapo. Ela engoliu a dor, né? Então, são pessoas que se reprimiram. Não gritou na hora que ela queria. Não chorou na hora que ela precisava chorar. Não falou uma coisa importante para desabafar naquele momento. Então, aquilo tudo ela reprimiu. Então, quando a pessoa recebe um impulso de terapia neural, libera aquilo tudo que ela reprimiu, vai vir para fora. Então, de repente, pode vir um grito, um choro, uma gargalhada, né? Alguma coisa acontece. Porque aquilo tudo que ela segurou com a terapia neural, ela vai se liberar. Então, é uma coisa que parece uma mágica, mas não é. Tem tudo, estudo científico que vai explicar esses fenômenos que acontecem. Essa que é a maravilha. Tá? Então, o local... Oi? Sim. Ai, travou ali, eu achei que... A terapia neural, ela se baseia bastante na questão do campo de interferência, né? Uma das dúvidas maiores dos meus alunos, quando eu começo a falar de acupuntura, porque a acupuntura também tem conexão com o sistema nervoso central. A acupuntura também faz a liberação dos opioides endógenos, atua em nível de neurotransmissor, tem pontos relacionados com diferentes áreas cerebrais que vão dar diferentes gatilhos. Então, os pontos têm funções energéticas, metabólicas, fisiológicas, né, que a gente pode utilizar. E os pontos de acupuntura bucal, eles foram descritos por Voll, estudando a bioeletricidade. Então, o microsistema auricular, o microsistema da acupuntura, o microsistema bucal, eles são pontos que têm essa condutividade muito forte. Só que o raciocínio terapêutico que é utilizado pela acupuntura é diferente do raciocínio terapêutico da terapia neural. Em alguns momentos eles se complementam, né, doutora? Quando eu tenho um campo de interferência, eu posso usar a terapia neural também em um ou outro ponto. Mas às vezes eu tenho alguns alunos que falam, eu posso pôr terapia neural em tudo? Isso me assusta um pouco, né? Eu não sei o que a doutora pensa disso, porque assim, conhecer os pontos de acupuntura, a gente sabe da função energética que tem em cada ponto, né? E às vezes, ontem mesmo, acho que na Masterclass uma colega falou que usou terapia neural, né, no Yin Tang e no VG20, que são pontos de acupuntura que eu indico, né? Numa paciente que estava deprimida e ela ficou pior. Aí eu falei, bom, energeticamente, esses pontos são para ansiedade. Eles ajudam a pessoa, pela acupuntura, a relaxar. Então, às vezes, a gente precisa ter um diagnóstico um pouquinho mais ampliado para você ter correta indicação dos pontos pela acupuntura, e não é todo ponto que pode receber. Eu adoro usar a terapia neural no Yin Tang e no VG20, mas tem o paciente certo para fazer isso, né, doutora? A gente não pode... O que você acha de fazer ponto de acupuntura terapia neural em todos os pontos de acupuntura? Não, de jeito nenhum. Isso é um perigo. Você pode provocar problemas, né? E uma maneira de eu descobrir por onde eu começo é a palpação. A palpação é fundamental, porque, olha, é uma coisa que está em você. E todo mundo sabe do poder que nós temos na nossa mão. Quem faz reiki, quem faz impostação com as mãos, sabe? Então, na palpação também, se você palpar aonde é campo interferente, na região próximo do dente, na região próximo da raiz, vai doer. Quando é campo interferente, vai doer. Aquela região, o paciente vai sentir uma sensibilidade diferente, né? Então, a palpação é fundamental.
tá? Aonde dói, pode desconfiar que ali tem alguma coisa. Aí você olha na radiografia e você vê que realmente naquele dente ou tem um implante, tem um canal, lesão, alguma coisa tem, tá? E fundamental, não é só na região próxima do dente, sim, na região afastada, na bochecha, no lábio, porque as fáscias estão intimamente ligadas com zonas de tensão. Se o paciente tem bruxismo, briquismo, se o paciente tem uma interferência, com certeza a fáscia relacionada com aquela região do dente vai estar interferindo também. Então, nesses pontos, às vezes, não é só no dente, na região periapical, que a gente vai fazer a aplicação da procaína. Às vezes, a aplicação da procaína é na fáscia. Onde é que a gente sabe? É só fazer a palpação, aonde dói. E geralmente está relacionado com os freios, com as bridas. Tá dando uma travadinha no Instagram. Tá. Então, aonde tem bridas e freios, geralmente são pontos de tensão, são dor, são fáscias, são regiões que o paciente tem muita tensão. E aonde tem tensão, o que que acontece? Contração. Então, toda aquela região do dente vai sofrer interferência daquela tensão, daquela fáscia. Então, aplica a procaína naquela fáscia, onde o paciente sentiu a dor. Com certeza, na hora, ele vai sentir relaxamento total, relaxamento da ATM. Fala, ué, agora não está mais doendo a minha ATM? Só de fazer numa fáscia, tem toda a repercussão. Às vezes, dor na cervical. Olha a proximidade da boca com a região cervical. Então, muitas vezes, você tirando aquela tensão daquele dente ou daquela fáscia, você descontrai. Você tira a tensão de toda a parte cervical. Aí o paciente fala, nossa, o que você fez, doutora? Que passou aquela minha dor do pescoço. Agora nem estrala mais. Né? Então, é muito comum acontecer isso. Então, a palpação é fundamental. Consegui responder. Sim, sim, mas é uma pergunta que as pessoas têm, porque uma das formas da gente aprender é por comparação, né? Então, quando a gente recebe um conhecimento novo, a gente tenta integrar ele baseado no que a gente já tem de referência. Então, quanto mais a gente identifica, ah, não, isso é igual àquilo, ah, não, isso é igual àquele lá, fica até mais fácil da gente integrar aquilo no dia a dia. Mas existem algumas diferenças, né? O conceito de fáscias, eu lembro do conceito de cadeias musculares, né? Nossa, das cadeias musculares de Busquet, né? Que o fisioterapeuta trabalha junto normalmente comigo para tratamento de dor temporomandibular. Às vezes está com um gatilho à distância e está refletindo aqui, porque quase todas as cadeias musculares passam pela região articular. Então, esse entendimento amplificado, ele vai muito bem. E a gente usa pontos de acupuntura com função energética próximo às regiões. Então, a gente tem várias potencialidades energéticas com os pontos de acupuntura. E tem o ponto haste, que seria mais ou menos o ponto gatilho, que é aquele ponto de dor que a gente também consegue neutralizar com a acupuntura. E dentro da boca, na técnica do microsistema, a gente usa muito microrregião. Então, microrregiões retromolares relacionadas a meridianos, elas são sensacionais para tirar dor. Normalmente, elas são mais reativas até na nossa técnica do que os pontos bucais. A gente consegue zerar a sensibilidade aqui, normalmente começando por lá. E tem muito a ver com isso, com conexão com o sistema nervoso, com fáscias, com localização, com essas redes energéticas, né? Eu sempre aprendi na acupuntura tradicional que os 12 pares de meridianos passavam pela língua. Por isso que a língua tem aquele mapa que representa todos os órgãos do corpo, todos os meridianos. Sim. E eu não tinha pensado, tá, mas e os dentes que estão do lado da língua? Nada passa por ali? É só o meridiano do estômago? Não é, né? É interessante quando a gente começa a entender esse mapa, né, que o Voll e o Kramer
fizeram e sintetizaram, quando a gente começa a utilizar ele dentro, é usado dentro da terapia neural, e eu ensino no curso como entender ele pelos olhos da acupuntura, já que diz que os dentes estão relacionados aos meridianos. O que significa? Porque o meridiano não é um órgão, o meridiano é um conjunto energético, né? Então a gente destrincha muito esses conceitos. Doutora, acabou o tempo, Regiane. Não, agora eles não cortam o tempo automaticamente, mas a bateria tá pela boa. Eu queria fazer um encerramento aqui, mas falar uma coisa importante para os colegas. Detectados os campos, a gente sabe, tendo a compreensão que tem algo a mais acontecendo na nossa prática, que a gente tem que ter domínio, o que é que o dentista precisa fazer? Precisa se capacitar, precisa estudar. Eu e a doutora Emiko, nós temos nossos cursos separados, mas a gente está aqui para dar essa formação com tudo que eu aprendi, tudo que a doutora Emiko. A minha satisfação é ter os alunos também conseguindo conseguindo respostas, e eles assim, eu faço outras especialidades e todo mundo consegue resultado dentro da terapia neural, dentro do microsistema. Eu tenho alunos da doutora Emiko que são meus alunos, a doutora Emiko tem meus alunos que são alunos delas, porque são conhecimentos válidos, né? Importantes para o dentista. Nesse exato momento, eu estou com as inscrições abertas para o curso de osteomologia e remoção cirúrgica de campos de interferência, e também estou com inscrições abertas para o curso de microsistema e laser acupuntura, microsistema de acupuntura bucal. Então, quem quiser informações sobre esses cursos, essa semana fecham as vagas, né, na sexta-feira. Inclusive, os alunos da doutora Emiko vão ter desconto especial, né? Quem quiser, isso é bom. A doutora Emiko vai colocar o link lá, vocês vão ter um desconto diferenciado. Inclusive, a doutora Emiko faz parte do nosso curso. O módulo bônus do meu curso de terapia neural é com a doutora Emiko, justamente para a gente esclarecer essas dúvidas. E eu queria que a doutora Emiko falasse um pouquinho da tua formação. O que você oferece de possibilidade para o dentista que quer pôr em prática esse conhecimento? Sim, a integração entre médicos e dentistas é fundamental, né? Saber identificar onde estão os campos interferentes, como fazer uma história de vida, porque através da história de vida é que você vai saber a origem, quais são os golpes emocionais ao longo da vida que tiveram aquela consequência na boca, no corpo e nas doenças. Então, esse conhecimento que a gente dá para os nossos alunos, né? Saber como identificar isso, atuando na boca, sabendo identificar os campos interferentes, quando a gente aplica no local, quando a gente aplica no campo interferente, quando a gente aplica na região segmentar, que é a região próxima daquela região da dor. Então, isso tudo depende da história de vida, é isso que a gente ensina, tá? Então, nosso curso também está em andamento, uma parte online, então nós começamos agora a parte online, e depois, no final, é a parte presencial. Então, para quem ainda quer, está em tempo, porque as aulas iniciais que acabamos de dar, ainda está tudo na plataforma disponível. Então, eu convido médicos e dentistas que queiram aprender o novo conhecimento de olhar o paciente como um todo, a partir da boca, estão todos convidados. E obrigado por esta oportunidade, Regiane, de poder dar aqui mais informações para os pacientes, para os futuros pacientes, para os médicos e dentistas e para os alunos que estão aqui nos prestigiando. Muito obrigada. Obrigada a você, doutora Emiko. Obrigada mesmo. Eu tenho recebido radiografias do Brasil todo de colegas querendo saber se a cavitação, aquilo que o paciente dele tem, se aquela situação que não tem resolução é nico ou não, né? Porque tudo habitualmente é chamado de nico, mas a gente explica que tem uma diferencinha aí, mas vamos falar de nico que fica mais fácil, mais nico, cavitações, e a gente explica no curso a diferença. Não tem como a gente fazer diagnóstico por WhatsApp.
Não tem como a gente fazer diagnóstico, às vezes, só por uma imagem, sem ver o conjunto. Então, fazer a formação dos colegas para que eles façam os seus diagnósticos de forma assertiva, direcionada, saibam indicar, tratar e resolver. Ah, Regiane, travou, Regiane. Travou, travou. É porque quando passa de uma hora, fica ruim mesmo. Travou, travou, travou. Mico pode